Queria chamar a sua atenção para esses dados que nós vamos mostrar agora, dados relacionados à AIDS em 2022. Preste bem atenção. Piauí registrou 533 novos casos de AIDS este ano. A nota técnica da Secretaria de Saúde do Piauí aponta que, de 2018 a 2022, a faixa etária dos piauienses que mais apresentaram novos casos da doença foi entre 20 e 34 anos, com 49% dos casos registrados. A Cíntia Moura tem todos os detalhes, você vai acompanhar agora na tela do Jornal Dia News. AIDS, um nome que ainda assusta, carregado de incertezas, preocupações e preconceito. Quase 1 milhão de pessoas no país vive com essa doença. Mesmo com os avanços na prevenção e no tratamento, ainda é um desafio. Segundo a Coordenação de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde, houve um aumento significativo no número de diagnósticos positivos de HIV/AIDS aqui no Piauí. Foram 533 novos casos, 49% deles de jovens entre 20 e 34 anos. A maior parte atingida é o sexo masculino, o que representa 74%. Mas esse aumento não necessariamente quer dizer que as pessoas estão se protegendo menos. Ao longo do ano, muitas campanhas e testes foram realizados nas unidades básicas de saúde, clínicas privadas, centro de testagem e aconselhamento, CTA, e no Hospital Natan Portela. Às vezes, detectar mais casos tem um lado bom que faz parte da prevenção da AIDS, dar o diagnóstico o mais precocemente possível do HIV. Então, quanto mais a gente testa a população, mais a chance da gente encontrar, né? Então, a gente acredita que isso também está acontecendo. Os serviços, os profissionais médicos e os profissionais de saúde testando mais os seus pacientes, a sua comunidade, né? Ali próximo das unidades básicas. E, consequentemente, a gente vai encontrando mais casos que, detectando precocemente, tem uma forma de tratar. Embora o número de casos tenha aumentado, houve redução na taxa de mortalidade nos últimos anos. É que os tratamentos estão cada vez mais eficazes e que, se a medicação e os cuidados forem tomados de forma correta, dá para ter uma vida normal. Tem esse momento de acolhimento, em que você vai esclarecer para que serve aquele teste, qual o significado dele dar negativo, qual o significado dele dar positivo. Então, a pessoa já fica mais esclarecida de todas as possibilidades, que o positivo tem uma condução, tem um tratamento, que não obrigatoriamente ela vai adoecer, né? Não vai precisar deixar de trabalhar, deixar de estudar, pode ter filhos. Então, a gente dá todo esse esclarecimento para a pessoa ficar mais tranquila na hora do teste. Aí é feito o teste, quando ela vem para o resultado, 30 minutinhos depois, né, que é chamada para a sala de volta, ela já vem mais ou menos preparada para todas as possibilidades, que você já esclareceu. Então, é mais fácil ela aceitar, seja o resultado negativo ou mesmo o resultado positivo, porque ela já sabe mais ou menos o que vai acontecer dali em diante. Métodos ajudam a evitar o contágio, como preservativos e medicação pré-disposição e pós-exposição, ou seja, que podem ser tomados antes ou depois da relação sexual. Eles são distribuídos de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Olha aqui, eu assisti recentemente não, já faz um tempo, um documentário sobre, assisti vários, aliás, mas recentemente eu assisti um, eu não lembro qual streaming que eu assisti, se HBO, Netflix, na Amazon Prime, eu não lembro, mas vários depoimentos de pessoas portadoras do vírus da AIDS, e essas pessoas contavam suas histórias. Então, na década de 80, né, nós tivemos o surgimento da AIDS, e aí foi algo extremamente aterrorizante, não é? Foi aterrorizante porque era uma doença que matava, era uma doença que não tinha, no início, os médicos não tinham nenhum conhecimento assim, mais aprofundado sobre a doença, consequentemente não tinha um tratamento definido, e era fazer, porque inicialmente nem teste tinha, nem exame. Aí você começava a ter os sintomas, então era uma sentença de morte. Ou quando começaram a fazer testes para saber se você tinha ou não AIDS, quando o teste era positivo, era uma sentença de morte. E havia uma discriminação tremenda, porque não se sabia como se transmitia, se podia transmitir pelo beijo, se você
comendo com o mesmo garfo, colher, enfim, bebendo do mesmo copo, convivendo próximo à pessoa. Está havendo discriminação. As pessoas que tinham AIDS na década de 80, início da década de 90, essas pessoas eram colocadas, eram como leprosos na época de Jesus Cristo. Eram bem, os casos eram semelhantes. Falando em termos de discriminação. Eram colocados à parte. Depois a doença foi sendo estudada, foi sendo descoberta, foi sendo mais compreendida, foram aparecendo medicamentos. Hoje você tem, quem tem AIDS hoje, você tem uma vida extremamente normal. Você não morre mais em consequência da AIDS, só se você for extremamente descuidado. Você não morre mais em consequência da AIDS. Mas na década de 80, início da década de 90, quantas pessoas morreram? Pessoas comuns, que a gente, infelizmente, não tem como mensurar aqui, nem dizer, mas pessoas famosas. Cazuza, não é? Cazuza foi... Renato Russo, o meu ídolo, Fred Mercury, o vocalista do Queen, né? Fred Mercury morreu em consequência da AIDS. Você tem Lauro Corona, que era um grande ator, Lauro Corona, também o Enfio, mas o Enfio foi... não, aliás, o Betinho, né? Foi o Enfio, não lembro. Mas foi a questão do sangue, porque tinha também outro problema, que o sangue na época não tinha uma testagem ainda. Né? Os hemofílicos, que faziam transfusão com frequência, o sangue não era testado. Então, às vezes, você era contaminado. Acho que o caso dele foi esse, mais ou menos. Então, vários atores, atrizes, pessoas famosas que morreram. Você tem depoimentos, são 2 depoimentos que são muito impactantes quando eu os vi. Um deles foi do Elton John. O Elton John era muito amigo do Fred Mercury, eram amigos. E o Elton John, inclusive, chegou a ter uma overdose de drogas, ele parou e tinha uma vida sexual muito promíscua, o Elton John. Ele diz que teve muita sorte de não ter sido uma vítima da AIDS na época. Outro que teve, inclusive, um relacionamento amoroso com o Cazuza, que foi no Mato Grosso. No Mato Grosso também disse que teve semanas que ia enterro de 2, 3 pessoas conhecidas, vítimas da AIDS. E se considera também um sobrevivente, por não ter contraído a doença. Mas a AIDS, por já ter muito tempo de existência, as pessoas que meio que se esquecem ou se descuidam, mas é praticamente uma epidemia ainda a AIDS. Tem muita gente com AIDS que não sabe, não é? Tem muita gente com AIDS que sabe, que passa para outra pessoa, entendeu? Então, de fato, é uma doença hoje sob controle, já se fala até, estamos próximos a uma vacina contra a AIDS, a prevenção da AIDS, já tem esses medicamentos antes, medicamentos depois, né? E hoje você, como eu disse, não morre mais em consequência da AIDS, por conta da medicação, mas ainda é uma doença que preocupa e ainda é uma doença completamente disseminada na nossa sociedade e que continua fazendo novas vítimas. Não é? Mas é uma epidemia, digamos, silenciosa. Não é? Silenciosa. Então, digamos que a AIDS, quando surgiu, era mais ou menos uma espécie de Covid-19, quando surgiu agora, desconhecida, ninguém sabia, com a diferença, né? Nos pegava pelo ar, nos contaminava, não precisava fazer quarentena, lockdown, enfim, mas foi essa preocupação toda, né?